No alvorecer dos tempos, o poderoso Zeus se viu em grande perigo. Enfrentar seu próprio pai, Cronos, em batalha solitária seria uma derrota certa. Contudo, com a união de outros deuses, a guerra contra os titãs se tornou um embate sangrento e implacável para ambos os lados. Quando a esperança parecia se esvair para os titãs, Cronos lançou mão de seu último recurso. Assim, a humanidade começava sua jornada sob a influência dos deuses. Após o fim da épica guerra, o mundo testemunhou a Era de Ouro dos Olimpianos. Um período em que os deuses estabeleceram suas famílias e geraram inúmeros filhos. Entre esses descendentes divinos, alguns eram criaturas monstruosas, enquanto outros se tornariam grandes heróis. Zeus, o rei dos deuses, possuía um hábito que desagradava profundamente sua esposa. Ele apreciava viajar e interagir com os mortais. Em uma de suas visitas ao mundo humano, Zeus conheceu e se encantou por uma bela mulher chamada Alcmena. No entanto, ela era casada com Anfitrião, o rei de Tebas. Aproveitando a ausência de Anfitrião, que estava em guerra, Zeus assumiu a forma do rei para seduzir e enganar a mulher que havia capturado seu coração. Após uma noite juntos, Alcmena engravidou do deus mais poderoso do universo. Meses depois, um bebê extraordinário nasceu e recebeu o nome de Heracles, mais conhecido como Hércules. Desde o nascimento, Zeus desejava conceder a imortalidade ao seu filho. Para isso, pediu a Hermes que levasse o recém-nascido até o seio de Hera, para que ele se alimentasse do leite mágico da deusa enquanto ela dormia. Hércules mamou com tamanha voracidade que, mesmo após saciado, o leite continuou a jorrar. As gotas divinas que caíram formaram a espetacular Via Láctea. Hera, consumida por um ódio profundo por Hércules, fruto da traição de Zeus, enviou 2 serpentes para matá-lo em seu berço. Mas o bebê Hércules, com sua força surpreendente, estrangulou facilmente os 2 animais, provando ser tão forte quanto seu pai. A infância do filho de Zeus foi marcada por dificuldades, devido à sua força descomunal, que ele não conseguia controlar. Era um jovem solitário, mas de coração nobre. Hércules passou por treinamento militar, e posteriormente trabalhou nos campos. Um dia, o filho de Zeus recebeu a visita das ninfas Prazer e Virtude, que lhe ofereceram 2 escolhas que definiriam seu destino: uma vida confortável e fácil, ou uma vida gloriosa e imortal. Hércules, buscando a glória de um grande guerreiro, optou pela segunda. A Grécia vivia então um período de paz e prosperidade, com poucos conflitos. Com o tempo, Hércules conquistou o respeito de seu povo. Mais tarde, conheceu a bela Megara, com quem se casou, teve vários filhos e viveu por muitos anos. Mas, quando a felicidade parecia completa, Hera, ainda rancorosa, enfeitiçou o herói, fazendo-o matar sua amada esposa e seus inocentes filhos em um acesso de loucura. Ao recobrar a consciência e contemplar a cena de horror, Hércules soltou um rugido de dor tão alto que ecoou até o Monte Olimpo, sendo ouvido pelos deuses. Desamparado e sofrendo terrivelmente, buscou o oráculo de Delfos em busca de redenção. O oráculo ordenou que Hércules servisse por 12 anos a seu primo Euristeu. O rei de Micenas e Tirinto, Euristeu, influenciado por Hera e desejoso da morte de Hércules, incumbiu seu primo semideus de realizar 12 trabalhos que poderiam lhe custar a vida. O primeiro deles era matar o temível leão de Nemeia. A fera possuía uma pele tão espessa que era impenetrável. Todas as armas que Hércules utilizou se mostraram inúteis, incapazes de ferir o animal. O filho de Zeus então recorreu à sua força bruta para estrangular e matar a criatura. Em seguida, Hércules arrancou a pele do leão, usando as próprias garras do animal, e passou a utilizá-la como armadura. O segundo trabalho não seria menos desafiador: matar a Hidra de Lerna. Esse monstro de múltiplas cabeças habitava o lago Lerna, guardando a entrada para o submundo. Para cada cabeça cortada, 2 surgiam em seu lugar. Um sobrinho de Hércules teve a ideia de cauterizar o toco assim que cada cabeça fosse removida, impedindo seu crescimento. A estratégia se mostrou eficaz e, quando restou apenas uma cabeça, o herói a enterrou sob uma enorme pedra. Logo após, Hércules mergulhou suas flechas no sangue venenoso da Hidra, tornando-as letais. O terceiro trabalho envolvia capturar a corça de Serineia. Esse animal era sagrado para a deusa Ártemis. Possuía chifres de ouro maciço e era veloz como o vento. Hércules perseguiu a corça durante um ano inteiro. Um dia,
O animal parou para beber água, e Hércules aproveitou o momento para atingi-la com uma flecha na pata. Euristeu esperava que Ártemis se vingasse de seu primo por ferir o animal sagrado. No entanto, Hércules devolveu a corça à natureza, conquistando o perdão da deusa. O quarto trabalho era aparentemente mais simples. Hércules deveria capturar o javali selvagem que aterrorizava o Monte Erimanto. Seguindo o conselho do centauro Quiron, o semideus fez o javali correr na neve profunda, facilitando sua captura e posterior entrega ao rei. O quinto trabalho exigiu que o filho de Zeus limpasse os vastos estábulos do rei Algés. O rei prometeu dar uma grande parte de seu rebanho a Hércules se ele conseguisse realizar a tarefa em um único dia. O que parecia impossível foi resolvido com a força bruta do herói. Hércules desviou o curso de 2 rios, o Alfeu e o Peneu, fazendo com que suas águas passassem pelos estábulos, limpando-os completamente. Contudo, o rei Algés não cumpriu sua promessa e Hércules, indignado, o matou, entregando o reino ao filho herdeiro que havia sido banido. O sexto trabalho levou Hércules até a floresta que cercava o sombrio lago Estínfalo, onde deveria exterminar as gigantes aves comedoras de homens. Essas aves possuíam excrementos venenosos e penas metálicas afiadas como lâminas. O semideus, munido de castanholas de bronze dadas por Atena e Hefesto, espantou as aves e as abateu com suas flechas envenenadas. O sétimo trabalho envolveu capturar o indomável touro de Creta. Posidon enviou esse magnífico animal para que o rei Minos o sacrificasse em sua homenagem. No entanto, o rei desobedeceu ao deus dos mares, que, furioso, fez com que o touro enlouquecesse, causando morte e destruição. Hércules viajou até Creta e capturou facilmente a fera. No oitavo trabalho, Hércules teve que roubar as monstruosas éguas do gigante Diomedes, filho de Ares e rei da Trácia. Alguns jovens acompanharam o semideus nessa missão, entre eles seu amigo Abdero. Hércules pediu que Abdero cuidasse das éguas enquanto ele enfrentava o gigante. Mas o herói não sabia que os animais eram carnívoros, e quando descobriu, era tarde demais, seu jovem amigo havia sido devorado. Sedento por vingança, Hércules entregou Diomedes às suas próprias éguas, cumprindo assim o oitavo trabalho. Os trabalhos estavam chegando ao fim, e o nono exigiu que Hércules obtivesse o cinturão de Hipólita, a rainha das Amazonas. Esse cinturão mágico era um presente do deus da guerra, Ares. Hipólita, impressionada com a determinação de Hércules, ofereceu o cinturão de bom grado ao semideus. No entanto, Hera, ainda ressentida, espalhou boatos entre as guerreiras amazonas, dizendo que Hipólita havia sido sequestrada. As guerreiras atacaram Hércules, mas foram rapidamente derrotadas. Hércules, por sua vez, acreditou que Hipólita havia conspirado contra ele, e tomado pela fúria, a matou, tomando posse do cinturão. O 10º trabalho levou Hércules a enfrentar Gerião de Eritreia, um gigante com 3 cabeças e 6 braços unidos em um só corpo. Hércules deveria roubar e levar o imenso rebanho de bois vermelhos de Gerião até Euristeu, mas o rebanho se encontrava do outro lado do mundo. Hércules levou 2 anos para concluir essa tarefa, enfrentando o sol escaldante e o monstruoso cão Ortrus, irmão de Cérbero. Ao finalmente entregar o rebanho a seu primo, viu todos os animais serem sacrificados em homenagem à deusa Hera. O 11º trabalho exigiu que Hércules encontrasse o jardim mágico, onde nasciam as preciosas maçãs de ouro das Hespérides. Após anos de busca, ao finalmente encontrar o lugar, Hércules descobriu que o jardim era protegido por um poderoso dragão de 100 cabeças. Sabendo que não conseguiria derrotá-lo sozinho, Hércules pediu a ajuda do titã Atlas. Após o fim da guerra entre deuses e titãs, Atlas foi condenado a sustentar o peso da terra e do céu para sempre. Hércules se ofereceu para segurar o peso enquanto Atlas colhia as maçãs e enfrentava o dragão. Mas, após concluir a missão, o titã se recusou a retomar seu fardo. Hércules astutamente enganou Atlas, fingindo concordar com ele e pedindo que o titã sustentasse o céu por um breve momento para que ele pudesse colocar um acolchoamento em seus ombros. Assim que Atlas retomou o peso, Hércules pegou as maçãs e fugiu. O 12º e último trabalho levou Hércules ao submundo para capturar Cérbero, o monstruoso cão de 3 cabeças que guardava uma das entradas para o reino de Hades. Essa entrada sagrada se localizava em uma caverna gigantesca na região da Lacônia.
e abrigava muitos outros monstros além do cão. Hércules, apesar de ser o semideus mais forte da Grécia Antiga, pediu humildemente permissão a seu tio Hades para levar Cérbero até o reino de Euristeu. E finalmente concluir os trabalhos que haviam marcado 12 anos de sua vida. Hades concordou com a condição de que o cão não fosse ferido e fosse devolvido ao submundo após a conclusão da tarefa. Com sua força incomparável, Hércules dominou Cérbero e o levou até o reino de seu primo, cumprindo sua promessa. Após exibir o cão, Hércules o devolveu ao submundo. Depois de servir por 12 longos anos a seu primo, Hércules estava livre para viver sua vida após tanto sofrimento pela perda de sua família. Durante esses anos, Hércules teve um breve relacionamento com uma mulher chamada Dejanira, mas o herói a deixou para viver com a princesa Iole. Certa vez, Hércules enfrentou e matou um centauro chamado Nesso. Antes de morrer, o centauro disse a Dejanira que seu sangue faria com que Hércules a amasse para sempre. Em seu casamento com a princesa Iole, Hércules recebeu um presente de Dejanira, uma túnica aparentemente simples, mas banhada no sangue do centauro. Ao contrário do que Nesso havia dito, o sangue era, na verdade, um veneno mortal. Assim que Hércules vestiu a túnica, o veneno penetrou em seu corpo, queimando sua pele lentamente e causando uma dor insuportável. Incapaz de suportar o sofrimento, Hércules se jogou em uma fogueira, morrendo aos poucos sob os gritos das pessoas ao seu redor. De repente, uma luz intensa surgiu, acompanhada de um estrondo poderoso. Era Zeus descendo do Monte Olimpo para resgatar seu filho e finalmente conceder-lhe a imortalidade.